palminha. Seja bem-vindo. Para a equipe. Obrigado. Deu tudo certo. Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Bom dia. A profissão de vendedor para mim é a mais gratificante, a mais desafiadora, mas é a melhor do mundo. Porque eu decido quanto eu quero ganhar, eu decido quanto que eu quero produzir. E tá literalmente na minha mão o tanto de energia que eu quero colocar. E eu sempre gosto de puxar a sardinha pro nosso lado aqui também da parte da corretagem de imóveis, né? Que os corretores mudam cidades. Então as incorporadoras que não estão atentas a esse movimento pode deixar dinheiro no mercado, produto encarado na prateleira, né? E várias outras coisas aí que atrapalham o nosso mercado. Do estágio à gestão de bilhões em VGV. Uma trajetória que mostra que o mercado imobiliário vai muito além de só vender imóvel. E o convidado de hoje é prova disso, meu amigo Adriano Garcia, o primeiro convidado do Na Planta Podcast. Um espaço que é para mostrar os bastidores do mercado imobiliário. Aqui a gente vai falar sobre quem constrói, quem vende, né, quem empreende, sobre os incorporadores, sobre a venda, e sobre investidores, os sonhadores, né, que trabalham dentro do mercado imobiliário. E Adriano, é um prazer te receber aqui, um primeiro convidado, né, o primeiro episódio para nós é muito importante, né, é uma parceria da House Media, da R2X, do Montanha Filmes, e a gente está aqui para te receber, você que é gestor de negócios da Gênesis Brasil, e acompanha todo o processo, da captação até o lançamento, então todo o processo do mercado imobiliário, com certeza a gente vai aprender muito contigo aqui hoje. E eu quero entender um pouco mais, Adriano, como você mesmo diz, né? Tudo isso desde a captação, do lançamento, mas no final tu é um vendedor. E é um prazer, né, te receber aqui com muita alegria, meu amigo, meu parceiro de negócio também. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Grande desafio, primeiro episódio. A gente tá aqui com a responsabilidade alta para fazer acontecer, tirar todas as dúvidas, bater um papo sobre o mercado imobiliário. E eu tenho certeza que a gente vai trocar muita informação e quem vai assistir também vai gostar muito do que a gente vai falar aqui. Vamos falar de futuro, falar um pouco de Santa Catarina, um pouquinho de Brasil. Tenho certeza que vai ser muito legal. Com certeza. Conta comigo. Com certeza. Por isso que a gente te convidou, a gente sabe da tua trajetória, da tua bagagem, tudo que a gente pode compartilhar aqui com quem vai nos assistir também. Adriano, uma honra te receber. E eu quero entender um pouquinho mais, vamos começar, né, apresentar mais profundamente o Adriano para quem ainda não conhece, né. Começou em 2012, ainda na faculdade de estagiário de uma construtora. Em pouco tempo aí já estava tocando a gestão e foi aí que começou essa paixão do mercado, esse início desse namoro que se tornou esse relacionamento aí duradouro. E de lá para cá o Adriano já movimentou, pasme pessoal, mais de 800 milhões em vendas, participa de projetos que somam aí cerca de 2,2 bilhões em VGV até 2029 e já passou por mais de 25 projetos, entre lançados e em desenvolvimento. Cara, que trajetória, Adriano. Os cabelinhos estão ficando brancos. E sim, a gente começou um pouco mais cedo no mercado, né? 2012, dentro de construtora. Então eu digo que eu já passei todo o chão de fábrica do mercado imobiliário, né? Então eu já fui desde analista de marketing, gerente de marketing, de construtora, corretor de imóveis, gerente imobiliária, dono de imobiliária, empresa de gestão, né, administração de bens próprios, e agora a gente está na parte também de lançamentos imobiliários que conecta todo esse background que a gente passou, né? E eu acho que um pouco também do que a gente consegue conquistar no mercado vem disso, né? De estar passando por todas as etapas, estar na cadeira do corretor, estar na cadeira do dono da imobiliária, estar na cadeira do dono da incorporadora, né? Do investidor que está botando a grana, do terrenista que está permutando o negócio junto com a incorporadora. Então tem várias etapas legais que a gente vivenciou e isso faz a gente estar um pouco mais assertivo no nosso espaço. Mas além do profissional, o Adriano é isso, né, cara? A gente Eu ia te fazer essa pergunta agora, Adriano, porque o gestor de negócio, né, o Adriano do mercado imobiliário, é um profissional já reconhecido aqui na nossa região, mas eu queria começar, né, pelo Adriano pai, né, eu sei que tem 2 filhas, né, o Adriano esposo, como é que é o Adriano pessoa? Eu sempre bato isso em todas as conversas que a gente, né? Todas as mesas que a gente senta, a importância da família no processo também, né? Então, assim, a gente tem uma família que apoia, uma esposa maravilhosa que abdicou muito, né? Para que a gente possa estar conquistando os nossos caminhos. A gente viaja bastante, está em vários estados, várias cidades. Então, a base da família é sempre fundamental. A gente tem até uma menina de 4, uma de 6, pequenininha. Então, sempre que a gente viaja e volta para casa, aquela alegria que mantém a Boa. gente energizado, né? Isso é muito bacana. E é muito legal que toda vez que eu volto para casa e olho para elas, eu lembro de mercado imobiliário de novo, né? Porque elas são a próxima geração, o próximo futuro, né? E todas as pesquisas de mercado, os lançamentos que a gente faz, a gente também olha para essas crianças, né? Como é que vai ser o hábito de morar delas daqui a 20 anos?
será que elas vão querer ter um apartamento na praia de R$ 1 milhão ou elas vão pegar esse R$ 1 milhão e vão visitar o mundo inteiro por Airbnb, Sim, por hotéis e por milhares de diversos tipos de hospedagens e moradias que tem hoje em dia, né? Então, isso me movimenta muito, assim, me motiva muito o mercado imobiliário, porque não é só a geração de agora, né? A gente que trabalha na estratégia, no lançamento, a gente tem que pensar produtos para daqui a 4, 5, 10, 15 anos, né? Produtos que vão se perpetuar por anos, que modificam cidades. E eu sempre gosto de puxar a sardinha pro nosso lado aqui também da parte da corretagem de imóveis, né? Que os corretores mudam cidades. Quando o corretor traz um estudo novo do empreendimento novo para a cidade, para um condomínio, um loteamento, ele mudou aquela paisagem, talvez para sempre, talvez por 50 anos, 100 anos. Então a importância do mercado imobiliário no desenvolvimento das cidades, né, como um todo, né? com certeza. Adriano, acho que o profissional do mercado imobiliário, tanto o corretor, o lançador, o incorporador, o investidor, ele tem que ter um pouco de futurologia, né? Porque a visão de futuro é enfim, o que que uma filha de 4 anos vai pensar, né? Vai desejar quando ela chegar lá na fase de comprar o seu primeiro imóvel. Tem que ter essa visão a longo prazo. E a gente está falando aí de, por exemplo, de projetos que demoram quase uma década, muitas vezes, da área, de achar a área, de captar a área, que é onde tu tem uma atuação muito forte hoje no Sim. mercado, e até pensar no projeto adequado para aquela área e chegar lá na ponta de assinar o contrato ou de a família morar no empreendimento, né? A gente está falando aí de projetos que visam muitas vezes 8, décadas. 10 anos, 15 anos, isso é bem comum. Então, imagina desenvolver o projeto, o desafio que é do mercado imobiliário, né, na tua figura, pensar que hoje eu estou olhando aqui uma área que é só um pasto e qual é o melhor produto que pode ser desenvolvido aqui que vai se encaixar para um desejo, uma necessidade que daqui a 10 anos, 8 anos, né? Então, é um grande Exatamente. desafio. Como é que trabalha isso? E as necessidades mudam o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tenta controlar isso com uma gestão de dados mais eficiente possível, na pesquisa de mercado, controlar consumo, controlar decisões até políticas, né? A gente vê que, infelizmente, né, a gente sofre muito ainda. Nosso mercado é um mercado um pouco inseguro ainda em questões jurídicas e políticas, né? Então, tudo isso a gente tenta se adaptar para ver, tomar a decisão mais assertiva possível. Mas, no fundo, a gente está falando de pessoas, né? Sempre são pessoas. Por mais que a gente fale de terra, de vertical, de muito concreto, de empreendimentos imobiliários magníficos, no fundo a gente tem que atender pessoas e as suas necessidades. E aí que tá o segredo do negócio, né? As necessidades mudam a cada vez, a cada mês, a cada ano, a cada década, né? Imagina, nossos pais vieram numa geração com muitos filhos, nossos avós mais ainda, as famílias vêm encurtando, agora começa um novo movimento de novo do mercado imobiliário muito forte, onde as famílias estão voltando a buscar mais filhos, a edificar os casamentos. Então, esses apartamentos que cada vez foram diminuindo, talvez agora tenha uma necessidade de voltar a aumentar de novo, né? Principalmente a nossa geração aqui, da década de finalzinho da década de 80, começo de 90, até 90, 95, o pessoal tá buscando novamente mais crianças, uma família maior, ter aquela experiência da mesa cheia do Natal. É, E isso muda o mercado imobiliário completamente, né? Então, as incorporadoras que não estão atentas a esse movimento, pode deixar dinheiro no mercado, produto encalhado na prateleira, né? E várias outras coisas aí que atrapalham o nosso mercado. eu cito um exemplo que tem muito a ver com essa tua posição, é o wellness. O wellness. Hoje em dia, Perfeito. né, a busca pela saúde, o número, alguns indicadores, né, o número de vendas de tênis de corrida no mundo, né, explodiu nos últimos 5 anos, o número de baladas no mundo diminuiu, né, enfim, por exemplo, Berlim, Londres, que são capitais aí mundiais conhecidas, por número de baladas, né, Perfeito. a festa noturna hoje 40% de redução nos últimos 5 anos. É um número absurdo, sabe? Então, há uma virada, né, de mentalidade, de estilo de vida, que isso reflete no mercado imobiliário. Então, eu vou desenvolver um produto, desenvolver um prédio, por exemplo, eu não vou mais pensar num aproveitamento de um cantinho lá para fazer uma academia. Uma piscininha para fazer só um lazer aqui para bater uma foto e vender mais bonitinho. Não, eu tenho que tenho que desenvolver dentro do padrão do meu público-alvo, uma piscina que onde o cara possa, antes de trabalhar, fazer o seu 1 quilômetro, 1.000 metros ali de natação, com uma raia de 20, ou uma pista de caminhada no rooftop, onde ele possa ali fazer o seu Perfeito. exercício do dia. Então, olha como
né, o estilo de vida, né, o padrão, as alterações dos padrões de vida da população influenciam dentro do mercado imobiliário. E quem não está atento com isso, a gente está falando de um projeto de 8 anos, quem não está atento a esses dados, quem não tem profissionais, né, na sua equipe, na sua estrutura, não tem um Adriano para ajudar a pensar no projeto desde o início, acaba errando. E quando a gente erra no mercado imobiliário, é muito caro. Caríssimo. Né? A gente teve um lançamento agora, ano passado, né? Que 96% das unidades vendidas aí na pré-venda. E exatamente isso. O produto não é um produto de apartamentos muito grandes, enfim, a gente não falou muito de metragem quadrada, da porta para dentro do empreendimento, né, do apartamento. E sim a qualidade de vida que o empreendimento traz. Então, quando a gente trouxe uma academia, a gente não trouxe qualquer academia. A gente trouxe uma academia com uma assinatura de uma marca internacional. Quando a gente traz um mobiliário esportivo do salão de festas, a gente trouxe uma marcenaria de renome nacional. Então as pessoas não querem só ter, elas querem o melhor do que elas podem ter, né? Então quem gosta de treinar, não quer treinar qualquer tipo de equipamento, ele quer o melhor equipamento. Não adianta botar uma esteirinha ali para dizer que tem, que aquilo não vai atender necessidade e com certeza não vai agregar valor à marca, né? E outra coisa que eu achei muito, sim, os dados são recentes e é verossímil demais o que eu vou falar. Eles pagam a mais por isso. Então, quando um monte de incorporadores estão preocupados em metro quadrado do apartamento, né? E fazendo aquela velha conta, mas um apartamento é 10 mil reais metro quadrado, são 100 metros quadrados. E entende que nessa nova geração ela não está tão preocupada só em metro quadrado, né? Então, ela quer saber da área útil, o que tem de lazer, uma comodidade, né? Poxa, hoje... É uma informação importante para o corretor também, né? Porque a gente trabalha com lançamentos. Qual é o metro quadrado, qual é o valor do metro quadrado? Cara, valor de metro quadrado é muito relativo. Não Qual é a faz experiência que esse empreendimento isso. traz? Cada vez mais nós trabalhamos também com lançamentos de brand, né? Brand de empreendimentos. É experiência total. É pessoas o tempo inteiro. São pessoas. A pessoa vai chegar no empreendimento, quais são os benefícios que ela vai ter. Eu vou dar um exemplo simples e que 99% das incorporadoras ainda não se atentaram. Hoje, quase tudo é delivery. A comida chega na sua casa, a roupa que você veste, o sapato. Então, hoje tem muitas plataformas que entregam na porta da sua casa. E quais dessas incorporadoras estão prontas para receber 100 motoboys num dia com entrega, num prédio? Então, imagina lá a recepção desse empreendimento como fica, né? Os empreendimentos a partir de agora tem que ter concierges, não é mais zelador. É o cara que vai receber sua encomenda, que vai entregar na porta do seu apartamento. Porque cada vez mais é essa realidade. Né? A gente está trabalhando muito de trabalho remoto, né? Então a gente tem muito home office hoje em dia, né? Isso é muito comum. A pandemia mudou completamente o mercado imobiliário. Como é que os incorporadores estão pensando nisso? Imagine que teve incorporadores que começaram a projetar um empreendimento antes da pandemia. E agora que está ficando pronto a hora de lançar. Se ele não conseguir ter uma visão futura de 5, 10 anos, esse empreendimento que está lançando hoje já está ultrapassado. É. Ele já não atende mais as necessidades do mercado atual. Então isso é muito importante, né? Então ter, como você comentou muito bem, né? Um profissional experiente que também olha para o futuro. Eu vim semana passada agora de São Paulo, do Congresso da Data Store, que é uma empresa especializada em pesquisa, né, em mercado, tem mais de 30 anos de mercado. Araújo. Marcos Araújo, excelente profissional. E ele fala uma teoria de Lacan que é vender o impossível, né? Então, assim, não basta só mais ter uma piscina. Então, a incorporadora lançou com uma piscina. A outra lançou uma piscina e aquecida. A outra lançou uma piscina aquecida com raia. A outra piscina aquecida com raia e com um tratamento de ozônio na água. Isso é gostoso do mercado imobiliário. É sempre entender que sempre tem uma nova necessidade chegando e a gente tem que adaptar isso aos produtos, né? E tem um outro fenômeno que está acontecendo que isso não está ficando só mais no alto padrão, né? O próprio empreendimento, às vezes mais um médio padrão, um padrão mais baixo, ele já está entregando uma pista de caminhada, Com certeza. o incorporador, porque não precisa, a gente não está falando somente de estruturas que necessitam de um custo alto, né? Excelente. É a inteligência comercial por trás do projeto. Dá para colocar uma pista de caminhada? Qual é o custo de uma pista de caminhada num empreendimento vertical que tem um pátio embaixo, térreo, e de aproveitar aquele espaço para Perfeito. agregar valor, gerar um diferencial, né? Melhorar a qualidade de vida de quem vai morar lá. E muitas vezes o incorporador desse padrão de empreendimento acabava, não, meu público não quer, só quer saber de preço, só quer saber da parcela, não preciso disso aí. E hoje não, essa visão está melhorando. Então os produtos vão melhorando. A gente não é que só exemplos de alto padrão, né? O médio e baixo padrão também Perfeito. E estão eu vou evoluindo nisso. até mais longe, né? O próprio Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem Isso. hoje condomínios, né, populares que tem já um baita salão de festa, quadra poliesportiva, alguns até com piscina. A gente já tem esses empreendimentos aqui na nossa região, né?
Então, desde o público mais sensível, né, com mais sensibilidade financeira, também busca hoje o melhor. E as recuperadoras têm que estar atentas a isso. E voltando para aquele indicador da busca por saúde, né? Antes a gente via o estilo de vida de busca de saúde, de caminhada, de corrida, era estilo de vida de Abílio Diniz, de um público, né? Do Alphaville, né, de Jurerê Internacional. E esses indicadores nos mostram que não, né? Independente da classe econômica, as pessoas estão buscando mais, né, um estilo de vida saudável. Então, é todo mundo, não é só um nicho do mercado que tem essa tendência de aumentar a procura por empreendimentos imobiliários que fornecem que dão essa condição. E por isso que envolve tudo volto a falar, por isso que é importante ter um profissional com gabarito, com inteligência comercial, já desde o início no desenvolvimento do projeto. Que barato é rasgar projetos. Exatamente. Essa frase é especial, assim. Quando a gente está desde a captação da área, né? Então, hoje eu digo que o principal braço da Gênesis hoje é a captação de área, é o estudo de mercado, né? Com todo a nossa equipe que faz isso, né? Então, é muito mais barato rasgar um projeto e começar de novo do que depois de incorporado ter aquela quantidade de imóveis na carteira, né? No estoque e ali que não vende. A busca da qualidade de vida, da saúde, né? Cada vez é gritante, né? E os dados que você falou muito bem, das baladas estão diminuindo, né? A vida noturna diminuiu muito, o consumo de álcool, enfim, tudo isso diminuiu Isso. bastante. E tá muito conectado com a nossa nova geração, de querer viver muito mais, né? Eu tiro para meus pais, né? Duas gerações anteriores à minha, mas eu ainda tenho o prazer de meus pais estar sentado no tapete com minhas filhas, né? Tendo energia para brincar e viver isso muito bem. E a gente também quer isso para os nossos filhos, né? E a gente quer ver cada vez mais, né? A expectativa do brasileiro já dos últimos passou de 56 a 20 anos atrás para 76. Em 20 anos aumentou também 20 anos de expectativa. As pessoas estão cada vez mais duradouras. Os imóveis também têm tendência essas novas gerações. E os nossos idosinhos, né, os nossos velhinhos também estão cada vez mais independentes. Eles não querem mais estar na casa dos filhos, mas também não querem mais aquele imóvel de 400 metros quadrados. E aí, como é que a gente vai entender essa nova geração que está chegando? A gente tem um dado da nossa região sul aqui, dado recente agora, de um ano e meio atrás, 40% da nossa população já é 35 mais. Não tem mais tanta criança como antigamente. E essa geração vai durar muito. Até 80, 90 anos. E aí, como é que a gente vai pensar no mercado imobiliário para essa geração, né? E com mais dinheiro, com mais estrutura E mais financeira, estrutura porque financeira, mais tá existindo um planejamento estão financeiro. casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, então o planejamento financeiro vem também um pouco mais redondo, né? Então a gente facilita também. Você falou também ali, a gente comentando dos produtos, né? Da qualidade de vida. Um loteamento hoje, né? Que não pense no mínimo, né? De uma pista de caminhada, uma área contemplativa, uma área de lazer, ele já sai muito atrás, muito desatualizado do nosso novo processo do mercado imobiliário, né? É que como a gente tem uma demanda muito grande, isso é fato, né? A gente tem um déficit de moradia no Brasil gigantesco, Santa Catarina mais ainda. Muitas incorporadoras tiveram muito sucesso lançando qualquer tipo de coisa. Só que esqueceram, né? Esqueceram de olhar para frente, que essa nova geração mais conectada, mais ativa, que recebe informação o tempo inteiro no celular, né? A gente tem acesso a possibilidades. As pessoas escolhem. E ela tem o direito de escolher e o dever de escolher muito bem. Então não basta só fazer mais metro quadrado ou fazer por fazer porque a demanda é grande, né? A gente tem que entregar cada vez um pouquinho mais. Adriano, e tu como vendedor, né, como corretor, ah, eu queria a tua opinião em relação. Vou dar um exemplo. A gente, quando o mercado está fluindo, está tudo vendendo, né? As vendas estão acontecendo fácil, o lançamento explode, o corretor vai lá e tira pedido, e, enfim, sobra cliente, né? Ah, agora, o mar revolto, né? Uma dificuldade, às vezes, um pouquinho maior dentro da economia. Qual é o principal desafio que tu vê que diferencia o corretor eh, preparado e o corretor despreparado? Eu digo porque tu já passou por essa etapa, já fosse gerente de imobiliária, já fosse corretor, né, na ponta, hoje, né, capta a área, hoje tu faz lançamento, mas tu passou por essas etapas na tua trajetória. O que que eu tô, por exemplo, um corretor que está iniciando hoje, Perfeito. né? Ele entrou, tirou, cresci, tá aí 60 dias, fez várias vendas, tá, o mercado tá bom, eu sei, tá tranquilo, vai ser assim. Cara, qual é a tua dica para esse corretor que tá iniciando hoje? Assim, tu tá conversando com um cara que é apaixonado pelo mercado imobiliário. Então, a tendência de eu ser muito tendencioso, né? É gigante. Mas vamos lá.
claro, além dos fatores de resiliência, né, acreditar no potencial, estudar, que isso é o básico para qualquer tipo de profissão, né, mas eu digo muito pro corretor de imóveis. Desde quando a gente era criança, tá, a gente escutava os nossos pais, né, do posto geral, não deu certo, virou vendedor. Sim. Já começa por aí. Só que todo mundo esquece que todas as empresas do mundo precisam de vendas, né, empresa que não vende simplesmente quebra. Então, a profissão de vendedor para mim é a mais gratificante, a mais desafiadora, mas é a melhor do mundo. Porque eu decido quanto eu quero ganhar, eu decido quanto que eu quero produzir, e tá literalmente na minha mão o tanto de energia que eu quero colocar. Porém, agora vamos voltar um pouquinho no mercado imobiliário. Muitos profissionais, infelizmente, no mercado imobiliário, corretores, vieram para o mercado imobiliário com essa falácia, né? Não dei nada certo na vida e vim para o mercado imobiliário. Alguns se acharam, conseguiram realmente, né, se identificar com o mercado e tiveram muito sucesso. Outros ficam aí um ano e meio e acabam saindo. Então, assim, aqui já vimos o primeiro ponto, né? E isso já tive vários debates com o próprio órgão fiscalizador, com o Cresci, que talvez teria que elevar um pouquinho mais a régua, né, da captação desse corretor para o mercado. Uhum. Né? Hoje é uma prova tecnicamente simples, um curso tecnicamente online, então quando esse corretor vem para o mercado, ele realmente não está preparado ainda para o mercado com E, todos os desafios. e a gente sente isso como, ou como gerente comercial ou como lançador, né? Lá na ponta. Exatamente. Isso, infelizmente, acaba influenciando no mercado, porque uma má experiência que esse corretor tem com o cliente, né, ele acaba atrapalhando o nome da imobiliária, o seu próprio nome, né? E às vezes não por má vontade do corretor, realmente por falta de experiência e conhecimento técnico, né? Então eu acho que já começamos por aí. A gente teria que levar um pouquinho mais do treinamento, talvez uma graduação um pouco melhor, para esse corretor entrar no mercado. Pois bem, ele entrando no mercado, a gente tem muitos corretores generalistas que vendem de tudo. Isso também é um pouco, acaba não tendo uma recorrência, né, de vendas, onde também acaba desanimando o corretor. Então o corretor que quer vender tudo, dificilmente ele vende tudo, né? Então, eu como gerente de equipes, né, cheguei a gerenciar 45 corretores ao mesmo tempo. Hum. Então, dentro do meu time, eu tinha times menores para produtos. Então, o pessoal que se identificava com loteamentos, com lançamentos, imóveis de terceiro, imóveis de médio, alto padrão. Então, a gente acaba treinando e direcionando os corretores para esse tipo de imóvel. Esses corretores que entendem esse seu lugar e tá tudo bem para eles, eles acabam tendo uma recorrência e um sucesso maior. A gente tem a ilusão que só o corretor que vende altíssimo padrão ganha dinheiro, né? Que fica rico, enfim. Cara, eu conheço vários A corretores. gente vê nos lançamentos que não é assim. Não é assim. Não é sempre assim. Vários corretores que vendem lotes de lançamento, lotes de 100 mil, 90 mil e muito bem de vida. Uhum. Porque enquanto o corretor do padrão vende um imóvel a cada 3 meses, ele vende 20 lotes por lançamento. Então, o resultado do mercado imobiliário não está muito ligado só ao produto, também é toda a dedicação, né? Então, entender o produto, saber de ponta a ponta, e nós, como gestores de lançamento, entendemos isso. O corretor pega a tabela, olha o mapa, vê metro quadrado e sai, às vezes, só espalhando essa notícia. Não entendeu a essência do produto, para que tipo de público aquele produto, os diferenciais que esse produto tem para o mercado e para a longevidade da cidade, né? Então, aquela história, vender só metro quadrado. Eu pego muito no pé, Adriano, sobre o meeting, né? O meeting, ele é onde o corretor ele precisa sugar o máximo de informações, se preparar, né, virar um especialista daquele produto para poder levar ele da melhor maneira para o público-alvo, né, para o cliente, né, para que aquele produto se encaixe, né, em uma dor, um desejo de uma parte da sua carteira de clientes, né, ou daquele que vai prospectar. E muitas vezes a gente vê lá, é um dia de network, é um dia de tomar um café, de bater um papo e saber a tabela, sabe? E eu sou um crítico, né, extremo em relação a isso. Não, o meeting, a tabela é o último caso. O meeting ali é para te entender o produto a fundo. E o corretor que entende isso, né, que ele consegue ir lá aprender e sair na frente no mercado, pelas experiências que a gente tem nos lançamentos, são os que mais vendem. É os que Total. levam a sério essa busca por conhecer o produto e poder encaixar o produto dentro da sua carteira de clientes, né, casar, conectar o público-alvo com o produto. E sem conhecer o produto, tu não consegue fazer isso. Exatamente. O que tu acha do meeting, assim? Eu digo que a gente é o mediador, né? Entre a incorporadora e o corretor e o mercado final, né? E a gente está aqui no meio para deixar essa balança equilibrada de todos os lados. Então a gente entende também a paixão, né? Que às vezes o incorporador, a gente estuda junto, ele cria uma paixão pelo produto. Então, às vezes, na precificação também ele dá uma puxadinha mais porque ele está envolvido, né? Amorosamente nesse produto. E às vezes não. O que vai determinar realmente é o mercado. Por mais que tu faça todo o range, todo o estudo, o mercado é que vai dizer a verdade sobre aquilo. E por outro lado, tem o corretor também, querendo sempre puxar a condição de negócio mais facilitada possível para que ele tire o pedido, né? Então aqui a gente está no meio para mediar quanto a isso. Então, nosso objetivo é realmente
treinar e estudar para que ambas as partes estejam munidas de informações máximas possíveis, né? Para que essa venda ocorra de forma mais natural possível. Tem um parênteses aqui também nessa, que até me culpo também por esse processo, né? A gente está no mercado imobiliário há muito tempo, que são o tráfego pago, os leads, né? Então hoje os corretores também esqueceram um pouco da raiz do projeto de como ser um corretor de imóveis, né? De como ter uma rede de network, uma carteira de clientes. Poxa, ser mais intencional, né, no seu dia a dia, estar numa padaria certa, num clube certo, fazendo uma atividade física que você gosta, mas com pessoas que possam trazer network para o seu business, né? E então o corretor hoje está muito viciado no lead, né? No lead. O próximo cliente que é o bom. Ah, te mandei um lead aí para você atender. Ah, mas esse não é bom. O próximo que é bom. E isso acaba que muitos corretores também se desanimam do mercado. Porque ele faz uma campanha de tráfego, né? Vem lá 40, 50 leads para ele atender, ele atende os 50 e não converte nenhuma venda. E não se conecta com ninguém. E não se conecta com ninguém. E às vezes não é nem pelo sistema do tráfego que trouxe o lead. O lead às vezes é bom. Mas como ele tá tão preocupado em atender todos os 50, e não tem corretor no mundo que atenda 50 clientes com qualidade, isso é fato. Na minha experiência de mercado, desde 2012, todos os times que eu fiz a gestão, um corretor excelente atende 10, 12 clientes por mês, corretor excelente, tá? Que vive e respira esses clientes, com qualidade, fazendo todos os diagnósticos, todas as perguntas que têm que ser feitas, né? Cuidar dos produtos, da demanda desse cliente. Então, hoje como o lead vem muito fácil, né? Então, esse corretor acaba se iludindo. Não, mas o próximo é bom. Esse não era bom, mas o próximo é bom. Perfeito. E adivinha, esse cliente vai comprar. Em algum momento ele vai comprar. Porque todo cliente que clicou no anúncio, ele tem um interesse. Agora, na jornada de compra, na jornada de tempo, é agora? É amanhã? É daqui a 30 dias? 60, 90, um ano? Esperto, inteligente corretor que cadastra um CRM esse cliente e acompanha a jornada de compra desse cliente. Ele vai comprar um dia. Agora, o corretor que tem a paciência, a perseverança de acompanhar esse cliente na jornada de compra, vai ter esse resultado. Muitas vezes, dentro do funil de vendas, ele não consegue nem entender aonde que está o momento de vida, o momento da fase dele na jornada de compra, né, do cliente. Ele para na captação, né? A gente tem que pensar num funil, bem didaticamente, pensar num funil de vendas, captação, né? Aí tem a abordagem, né? As tratativas e a qualificação. Aqui na qualificação é o X da questão, é onde ele vai conseguir entender o cliente, a necessidade, se aonde que está o cliente na jornada de compra, se ele está preparado agora, ou se ele está só ele está começando a entender o mercado para daqui um ano ele comprar, porque ele está começando a guardar o dinheirinho dele agora, ou ele já está pronto para compra, ele já está no momento de decisão, ele só está tirando umas dúvidas para decidir. É na qualificação que a gente consegue ter esse discernimento, né, do momento do cliente. E só que às vezes o corretor não chega, ele já passa o próximo lead. Exatamente. Captou, fez a abordagem, não fluiu, já passa para o próximo, esquece de qualificar o cliente e manter ele na sua carteira dentro do CRM qualificado. Vira um vício, né? Ele quer o próximo cliente, a próxima oportunidade, o próximo produto, o próximo lançamento, né? Então a gente também sofre muito isso com os lançamentos, né? Então, quando o lançamento é um pãozinho quente ali naqueles 30, 60 dias, o corretor tá engajado, tá ofertando. E depois vem o próximo lançamento, ele já esqueceu daquele produto ali. E o produto ali é o mesmo, com a mesma condição, com as mesmas qualidades, com os mesmos benefícios. E talvez só não foi atingido todo o mercado que deveria ser atendido. Tem muita gente para conversar ainda. Então a gente também sofre um pouco isso no lançamento imobiliário, né? Que às vezes o corretor que não tem foco, generalista, e ele tá lá vendendo 10, 15 lotes, vendeu bem, entendeu o produto, mas vem um lançamento totalmente oposto, um produto vertical, numa cidade diferente, ele para daquele sucesso que ele tá tendo Uhum. para se encantar e beber da água do novo produto, né? E até ele aprender e estudar, não que ele não possa ter sucesso nesse outro empreendimento, né? Mas imagina, ele tá pronto, treinado, preparado, ele vai ter que começar o processo do zero, quanto dinheiro na mesa ele tá deixando, né? De oportunidade. Isso é muito comum, acontece sempre com a gente. Ô, Adriano, e agora continuando falando de sublançamento, mas quando eu chego numa praça nova, quando o Adriano chega lá, a gente chega numa cidade nova que ajudou a captar uma área, desenvolver uma área, como é que é o teu trabalho em relação a entender o mercado, Perfeito. a conhecer as imobiliárias, porque cada mercado ele tem uma realidade, né? E como é que tu faz essa entrada no mercado novo? Deixa eu dar um passinho atrás, contar uma história que onde abriu exatamente esse tempo que a gente vai chegar. Eu era gerente de uma imobiliária grande na cidade de Tubarão, né? A gente tinha um bom poder de venda. E teve um lançamento de uma incorporadora na cidade aqui no bairro de Tubarão, no bairro São João. Quando eu percebi, tinha imobiliárias especializadas em lançamentos de outras cidades, Florianópolis, da capital, dentro da cidade de Tubarão, visitando os nossos clientes, batendo na porta. Aí onde deu realmente o estralo, para mim, né, do poder do lançamento imobiliário. Eu tinha uma grande equipe, um grande time,
veio uma empresa, né, de lançamentos imobiliários de fora da cidade, com uma realidade também diferente, de mais velocidade, de mais captação, do dia D, né, Mais agressivo. do famoso dia D de captação de pasta de cadastro, né, que até então não era habitual na nossa região dos lançamentos, né. Mas isso me ligou um alerta, porque quando eu vi, putz, como é que tem uma imobiliária de outra cidade vindo pro meu mercado, com os meus clientes e tá cadastrando, que eu ia cadastrar um cliente, eu estava cadastrado, né. Isso não tá certo. Chamei o time inteiro, máquina de guerra, fomos pra rua. Tudo bem, teve o lançamento, fomos campeão de venda, vendemos 80 lotes num dia, foi especial, mas aí foi uma virada de chave pro lançamento imobiliário. E por que eu toquei nesse assunto, né? Porque essa empresa em São Paulo, quando veio pra Tubarão, ela veio com a metodologia e a máquina dela. Ela não veio escutar o mercado. Tanto que no segundo lançamento que ela foi fazer, o mercado simplesmente expurgou ela da cidade. Porque nós somos um mercado tradicional, né? Imobiliários da região, e a gente sofre muito isso, né? Então, assim, quando eu chego numa praça nova, eu nunca chego na casa de ninguém sem pedir licença. Perfeito. Bato a porta, limpo meus pés, visitas imobiliárias locais. Eles têm todas as informações possíveis para você entender. E o que eles querem é contar para ti. Tudo que um corretor de imóveis, um dono de imobiliário, ele quer contar para ti. As dores deles, a necessidade, o que o mercado está acontecendo, o que é preciso ser feito para vender. Eles sabem tudo. É claro que você vai se adaptar à realidade da incorporadora, à realidade financeira, à realidade de lançamento, que às vezes as mudanças são mínimas. Tá tudo pronto. Então, assim, primeira dica que eu dou, quando isso vale pra qualquer profissão, né? De quem trabalha com venda, né? Não chega na casa de ninguém sem pedir licença. Senta com o gerente, com o gestor, conversa, escuta o mercado, abre pesquisa, roda tráfego pago direcionado pros corretores, escutem o mercado. Então, assim, eu tenho lançamentos hoje desde Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, Arroio do Sal, Torres, Praia Grande, por aí vai. A gente tá em várias praças, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora chegando no Paraná. E essa é, eu acho que o principal diferencial que a gente tem. A gente chega de mansinho, pedindo licença, escutando muito o mercado. Antes de eu fazer o meu primeiro meeting, né, eu ensinando os corretores, eu já tive 10 meetings com eles, eles me ensinando. E Perfeito. essa é a graça do negócio, se adaptar à realidade. Pelotas, por exemplo, uma cidade que infelizmente foi afetada pelas enchentes, né, no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás. E isso dados da própria do sindicato do local de comércio, né? Quase 70% da cidade está negativada. Estão sem crédito, né? Mas as pessoas ainda precisam morar. Elas precisam, elas têm necessidade de morar. Então, esse loteamento que a gente está lançando lá agora, nos próximos 20, 30 dias em Pelotas, a gente não olha a SPC e Serasa. E também essa importância do mercado imobiliário, olha só. Qualidade de vida, dignidade, para as pessoas que passaram por uma calamidade pública. Nem todas essas aí são mau caráteres que não pagam as contas porque não querem. E realmente sofreram, né? Perderam suas casas, seus mercados, seus comércios. Então, isso também é a importância do mercado imobiliário para mudar as realidades da cidade. Quando uma consultora faz um projeto, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, infelizmente, já fica um recado, né? Muitos estão desistindo desse projeto, né? Por questões financeiras, que a conta tá apertada, enfim. Mas ela esquece que ela movimenta a base da nossa economia, né? As pessoas precisam morar. As pessoas precisam ter dignidade e qualidade de vida. E isso o mercado imobiliário traz para elas, né? Então, quando uma consultora aborta um projeto Minha Casa Minha Vida para ir para um médio alto padrão, ela esquece que ela tá se matando sozinha, né? Porque o cara que trabalha na linha de frente da obra dela, a governanta que serve o cafezinho lá da consultora dele, também tem necessidade de morar. Então, talvez não consiga morar nesse empreendimento de altíssimo padrão que ele quer. Então, quando as incorporadoras né, saem dessa linha de raciocínio e pensam só em produto e dinheiro, né, acaba deixando toda uma realidade de mercado para trás. Então, só para a gente encerrar esse assunto, assim, então, quando a gente chega numa praça nova, tem que escutar o mercado local total. E assim, e leve o tempo que for necessário. Não tenha medo de uma incorporadora esperar o processo, de ter esses dados prontos, né? A gente tá 1 ano em Pelotas. Além de Pelotas, tens algum case, não necessariamente de uma praça nova, Adriano, Ah, eu gostaria assim, de um case que, por ouvir o mercado, né, às vezes tu conseguiu mudar a mentalidade do incorporador ou uma condição de pagamento que provavelmente estaria equivocada, ou um produto, ou enfim, tu já chegou a passar por isso vários. devido a ouvir os corretores, a ouvir os gerentes imobiliários, né, ouvir o mercado, mudar o produto? 100%, 100%, total. A gente muda. Eu digo que o marketing, né, por mais que a gente estude, faça vários dados, ele é um carro em movimento. A gente tá trocando sempre o pneu e o carro andando. Isso é normal. Então, às vezes, na semana do lançamento, tu muda uma condição aquela que é a diferença de dar certo e dar errado, né? A gente teve um lançamento recente no condomínio aqui na cidade de Orleans e a gente participou toda a parte da consultoria realmente focada nas pessoas que vão morar lá.
E uma simples 2, 3 mudanças de frase, de comportamento, mudou toda uma estratégia, todo um conceito do empreendimento, né? Então, esse é um dos cases que eu gosto, né, mais recente agora, mas que a gente pode falar muito bem, que a gente não falou só de metro quadrado e moradia por causa de uma simples frase de vivência, né? De experiência aqui. Agora que está sendo lançamento oficial e a gente vai poder falar um pouquinho sobre mais. E também tem cases que a gente pega, né? Que são empreendimentos que já foram lançados, a própria incorporadora tentou lançar sozinha, e a gente tenta resolver esse problema desse estoque que tá parado, né? Aí é onde é o maior desafio. Nossa, aí é difícil. Porque quando a gente está no processo desde o começo da captação da área, a gente entende o produto, entende as pesquisas e adapta, e a gente minimiza muito a nossa margem de erro, né? Mas quando pega um produto que já foi lançado, nós temos um produto e um parceiro em comum. Poxa, na Praia Grande o pessoal lançou, né? Um empreendimento lindíssimo, para quem não conhece Praia Grande, cidade dos cânions, do balonismo. E 4 ou 5 dias depois, infelizmente, teve aquele terrível acidente, né? Que o balão caiu lá, as pessoas vieram a Uma falecer. catástrofe em rede nacional. Exatamente. Então, assim, a principal fonte de renda da cidade inteira, que era o balonismo, hotelaria e turismo, parou. E o loteamento é recém-lançado. Então, a gente entrou no projeto junto, a loteadora entendeu, acelerou as obras para entregar a obra um pouco quanto mais rápido, para que as pessoas realmente vissem a obra entregue e mudamos totalmente o comportamento de pagamento, né? Então, num empreendimento que a gente fez fazer até em 120 vezes, 140 vezes parcelado, a gente está trazendo agora o pessoal já construir seu lote mais a construção, financiar da caixa, para que a Entendi. gente tenha a celeridade de êxito das vendas e já atenda a necessidade de morar que a cidade tem. É o ajeitar o caminhão, é o caminhão de melancia que vai ajeitando Vai se na. ajeitando na hora. E Porque infelizmente é isso, né? Foi uma tragédia que mudou todo o comportamento de um lançamento que foi bem algo planejado, bem pensado. imprevisível, né? Não tinha como saber. É isso. E outra situação, tocou muito bem no assunto de marketing, Adriano. E aqui é uma tecla que eu bato muito também. O marketing, ele, ao decorrer da história aí, recente, né? Alguns teóricos foram separando o marketing de vendas, o marketing e o comercial como se fossem alas separadas de um departamento, né, de uma empresa. E o que eu friso também é que nós somos uma incorporadora, uma de tanto de vertical, horizontal, ela é uma empresa de vendas que entrega um lote, é uma empresa de vendas que entrega um imóvel, lá, um prédio com Perfeito. apartamentos, mas é uma empresa de vendas. A empresa ela precisa estar focada em vendas, né? E muito mais ainda o marketing. Então a gente vê alguns exemplos hoje no mercado imobiliário, pô, de um marketing fantástico, uma logomarca linda, um slogan lá poético, muito bonito, tudo maravilhoso, um ator lá e não comunica nada comercialmente sobre o produto, não conecta com a dor do público-alvo. Então, essa relação entre marketing e comercial, a gente como lançador, a gente está ali azeitando essa relação, né, entre incorporador, entre mercado, né, corretores, a, a gente observa alguns cases positivos, mas alguns negativos, e a gente tem que, às vezes, corrigir a rota. Né? Então, muito marketing bonito que não vende, a gente precisa corrigir ele no momento do lançamento. Então é importante, né? Eu queria que também comentasse um pouco sobre isso. Para o incorporador, às vezes ele tem lá uma agência que é, enfim, que é a agência dele da outra empresa dele, às vezes do outro negócio que ele tem. O menino que faz a Um logo? menino, o sobrinho que faz a A logo no logo. Canva, enfim. E não, ele monta ali, ele monta a logo ali, ele faz o. E daí vocês lançam aqui. Cara, a importância do marketing conectado, sintonizado com o comercial e com a dor do cliente final, do público-alvo. Queria que comentasse um pouco sobre isso. Total. Quem separa marketing de vendas hoje, para mim, tá fadado a não dar certo. Isso é clássico, né? E eu não digo só no mercado imobiliário. Eu volto a dizer assim, o marketing começa lá na ponta, lá na venda, no comercial. Escuta aquele cara. Escuta o cara que tá na primeira linha. Ele vai saber de todas as dificuldades e como ele vai conectar no cliente. E aí a gente vem pensando pro produto. O que eu mais encontro, o que eu mais pego, são incorporadores apaixonados. Isso é ótimo. Só que às vezes a paixão desconecta eles da realidade, certo? Ah, mas é o meu produto, eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. Cara, eu te entendo. Perfeito. Acho que tu tá certo em vários pontos, mas o mercado não entende isso. Como é que a gente vai fazer o mercado entender isso? Né? A tua paixão, a tua visão. E aí é onde entra realmente o marketing junto conectado com as vendas, né? Eu sempre digo isso, cara. Um folder bonito por si só, ele pode chamar a primeira atenção, que é o gatilho visual de o cliente pegar isso na mão. E o que ele vai ler ali dentro? Vai continuar ele na jornada de compra? Então, assim, quando eu começo a fazer estratégia de marketing, eu primeiro penso na ponta comercial. O corretor vai atender esse cliente.
certo? Quais são os materiais necessários que ele precisa para trazer essa experiência aqui que a gente quer, idealizou e que é a pilar mestre do empreendimento, né? Quando ele chega com esse material na mesa, esse pilar mestre está bem declarado? É a primeira coisa que o cara vai bater o olho e vai entender, cara, tem isso. Essa é a minha principal dor minha resolve. Então todas as campanhas, e hoje a gente tem inteligência artificial, tem vídeo, tem IA trabalhando, tudo isso tem que ser focado pro pilar mestre, da dor do produto. E tá tudo bem se você não conectar todos os clientes. Aquele produto não precisa de todos os clientes. E isso é o grande maior desafio das incorporadoras. Querem agradar tudo e a todos ao mesmo tempo e acabam não agradando ninguém. Quando eu sento com o incorporador para conversar, eu sempre falo de propósito de construção, né? Cara, beleza, esse é teu empreendimento, tu já lançou esse, qual é o teu próximo? Qual é essa linha de que tu quer criar de storytelling da tua empresa? Porque a gente tem empresas, né, aqui da nossa região, que não. A marca vende muito. Eu tenho clientes de carteira que eu acompanhei com os corretores que aquela empresa lançou, não importa o que é, ela compra. O cliente compra. Porque já tá 20, 30 anos de mercado, já entregou resultado. A gente vem numa cultura italiana, alemã, do lavoro, da terra, né? O mercado imobiliário funciona super bem aqui, né? Poucos clientes têm lá muito dinheiro aplicado em outras linhas de crédito que não o mercado Uhum. imobiliário. Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem que pensar nessa raiz, nessa origem desse cara. Poxa, como é que eu comunico com um italiano aqui de Braço Norte, né? Um alemão ali do São Martinho. Será que a comunicação é a mesma? Né? E se eu vim aqui mais para o sul, para a cultura mais açoriana, será que é a mesma coisa também? A frase que eu vou botar tem a mesma importância? Tem um empreendimento que a gente está estudando, enfim, e o nome do empreendimento é uma palavra em alemão, que para 99,9% das pessoas não faz sentido nenhum. Mas para o alemão. E isso chega a me arrepiar, porque faz todo sentido, né? Quando a gente atinge a objetividade daquele produto. E tudo bem se eu não conversar com os outros públicos. Eu quero conversar com aquele cara. Aquele cara pega aquele empreendimento na mão e olha, cara, isso aqui é pra mim. E assim, no momento de compra, quando eu falo pro corretor, né? Ele tem um cliente que ele pode comprar, tem um cliente que quer comprar e tem aquele cliente que precisa comprar. Uhum. Quando você atinge o cliente que precisa comprar, ele paga o preço que for preciso para ter aquilo. E isso eu acho que é o grande desafio do marketing, trazer o cliente que precisa comprar. Tem uma chave ali, tem uma chave, gostei. Tem o cliente que pode comprar, o cliente que quer e o que precisa. É. Exatamente. O que pode, ele tem capital, ele tem suficiente, não é o primeiro imóvel da vida dele, ele simplesmente pode comprar. Tem aquele que às vezes precisa, mas não está no momento financeiro da vida, né? Não está organizado extremamente para isso, né? E aquele que precisa, né? E tá uma dor iminente, né? Poxa, uma esposa grávida, um segundo filho. Uhum. Aí, Cara, aí entra muito o imóvel pronto, né? Eu lembro até o nessa lançamento etapa. também. Imagino que hoje, como a gente falou que a nossa geração está cada vez mais organizada e mais planejada, eu conheço vários casais que planejaram filho junto com a compra do seu apartamento, né? Então, eu vou ter o filho aqui, quando estiver pagando a 30ª prestação do boleto do apartamento Tudo, aqui, tudo, e aí e tudo. realmente funciona, né? Enfim, são culturas e movimentos diferentes do mercado, né? Adriano, tem 800 milhões em vendas e 2,2 bilhões em VGV até 2029. Como que o Adriano e a Gênesis Brasil, como é que é hoje a operação dentro do teu ecossistema aí, da tua cabeça Perfeito. também, da tua equipe? Como é que tu, né, tem todo esse planejamento até 2029 com esses projetos aí que estão iniciando, outros já estão em andamento? Eu já tô com os cabelinhos mais brancos, né? A gente tá desde 2012 no mercado, então esses números são dentro de corporadora, dentro da gestão imobiliária que a gente já fez por muito tempo. E, cara, essa gestão é legal. A gente realmente faz a imersão dentro da própria incorporadora, né? Então, eu sou daquele critério que vejo desde a recepção da incorporadora, a sala de contratos, a sala de reunião, porque tudo isso é brand, tudo isso é storytelling, tudo isso a gente vende junto com o produto, não é só o produto. Então, quando eu chego para falar de um lançamento, primeiro é o incorporador. Cara, vou cuidar da tua casa, deixa tua casa redonda, como é que é a tua imagem vista no mercado, como é que o público te vê, qual é a linha de produto que o público acha que tu faz, será que tá conectado com esse produto novo que tu tá fazendo? Se não, o que a gente vai ter que mudar para isso? Então, a gente primeiro entra para a incorporadora. Como eu tô muito na captação da área, né, um processo um pouco mais lento, né, então aí vai passar outros profissionais nesse meio também, né, arquitetos, engenheiros, calculistas, vários processos. Mas falando da gestão, vamos falar da gestão de lançamento para frente, né? Então a gente chega, tem um produto pronto, definido, e agora a gente vai a campo, né? Faz isso fazer acontecer. Eu sempre gosto de trabalhar pelo menos 6 meses antes do lançamento, porque eu vou na cidade, vivencio a cidade, contrato um gestor local. Então, assim, eu tô em Pelotas, tem um gestor local da cidade, conhece a comunidade, conhece os corretores de lá. Isso é muito importante. Aqui na região tem 2 gestores que conhecem os corretores daqui, as imobiliárias daqui,
E isso é muito importante para que eu tenha conexão. No fundo, são sempre pessoas, né? E eu pego uma cidade como Pelotas, com 350 mil habitantes, com 10, 12 lançamentos por ano. Por que os corretores vão vender o meu lançamento? Né? O que meu produto tem tão diferente? Será que é só comissão? Um bônus extra que eu posso dar? Ou é a facilidade que o corretor tem de negociar meu produto? Eu estou sempre à disposição, eu tenho um gestor pronto para ele, o contrato só é rápido, o contrato simples de resolver, o material gráfico tá ali pronto para ele. Se ele quiser um plantão, tá disponível. Uma landing page especial para ele, tá ali disponível. Né? A gente tem hoje IA que qualifica os leads, que a gente passa o lead mais quente para esse corretor, porque isso também é um problema do mercado imobiliário gigante. Né? O corretor não quer mais receber aquele lead chato de estar ligando e o cara nem te atender. Então, tudo que a gente pode fazer pro corretor, que eu digo que sim, que a Agência Brasil hoje, o meu principal cliente é o corretor de imóveis, e isso vai se perpetuar por um tempo, porque ele traz a área para minha captação, a gente faz o estudo, a gente fecha o negócio, e essa roda gira, e esse produto cai na mão para ele vender de novo. Então, essa conexão com o corretor é muito importante. E então é tempo e pessoas. Eu acho que assim, para a gente chegar nos resultados e realmente ser assertivo, né? É se dedicar cada vez mais à pessoa que está envolvendo o processo, que é o corretor de imóveis, a incorporadora, depois os clientes finais que vão comprar, né? Mas eu entendo que o cliente principal da Gênesis, das lançadoras de imóveis, tem que ser o corretor de imóveis. E aí a Perfeito. gente entra numa uma discussão gostosa também, vou trazer uma polêmica aqui, que é a house de venda, né? Sim, ui. A gente atende algumas incorporadoras que têm house de venda. E aí? Como é que eu engajo o corretor para ele trabalhar meu produto se a construtora também tem uma house de venda interna que vende? Eu já passei por várias incorporadoras que tinham esse desafio. Algumas toparam até fechar a house de venda, entenderam a importância do crescimento que passaria para a mão do mercado imobiliário dos corretores, e foi super assertivo. Ela alavancou e cresceu quase 400% em 3 anos por causa do mercado imobiliário também. Claro, todo o mérito de fazer um produto correto, um produto que atende às necessidades, muito bem estudado, muito bem planejado, mas entendeu que a mudança comercial, a mudança do comportamento, ela com o mercado dos corretores, fez ela trazer esse resultado potencial também, né? Então isso é sempre um desafio. Quando eu chego numa cidade, uma incorporadora que já tem uma house, eu trago eles como parceiro de negócio. Então eu mostro que as regras são claras, são transparentes, sempre um CRM para fazer o cadastro do lead, né? Que é essa preocupação de cadastrar o cliente, não perder essa venda, né? Imagina o corretor de imóveis, ele sai todo dia para fazer uma venda nova, né? Para buscar seu cliente novo. E aí ele tem aquele cliente de carteira, quando vê a house está atendendo, o medo de trocar essas informações, né? Então a transparência nesse processo é incrível, assim. Eu já tive casos de 2 corretores estar atendendo o mesmo cliente e um corretor chega pro outro, cara, tu fez o trabalho correto, tu cadastrou no sistema, tu fez o que tinha que ser feito, a venda é tua. Porque o processo é transparente. Passamos por isso agora, Adriano. Passamos por isso agora tivemos um lançamento aqui em Capivari e o cliente chegou, o corretor foi, fez uma cirurgia, não pôde estar no lançamento e o cliente chegou no stand de vendas. Cliente cadastrado pelo corretor, que foi atendido. O corretor já tinha apresentado o produto, o cliente já estava com a decisão de compra, ele foi lá para escolher o melhor lote, enfim, a melhor Prestigiar o evento, tá lá, negociação, né? prestigiar o evento e escolher a condição lá e o lote. E lá ele foi abordado por um corretor e o corretor ele fez a pergunta: "Você já foi atendido?" "Sim, eu já tenho um cadastro com o corretor tal, tal, estou aqui." O outro corretor atendeu, tirou as dúvidas. "Ah, isso aqui é a melhor posição aqui", tirou as dúvidas finais do cliente, entregou pronto para a mesa de negociação. "Olha, esse aqui é um cliente, não é meu cliente, esse cliente aqui já está cadastrado com o Perfeito. outro corretor, mas eu vi aquilo acontecer." Então, achei que legal, que nível de maturidade do mercado, né? Isso eu acredito que está crescendo, mas é necessário crescer ainda mais. Mas isso se mostra também porque existe um profissionalismo na gestão de lançamentos Isso é e total demonstra mérito da a R2X. importância O que é corretor fazer entendeu a qualidade e a transparência do processo. isso. E se ele precisar atender um cliente para um outro corretor parceiro, ele vai atender porque ele sabe que quando chegar a vez dele, vai acontecer o mesmo. O processo Isso. é transparente, é claro. Então, quando o corretor entende esse processo e a confiança disso, e eu digo sim, a gente está falando de mercado imobiliário, mas isso vai para qualquer operação de venda, né? Quando o vendedor, né, a pessoa que está fazendo a parte comercial entende que o processo comercial é claro e é justo, ele te abraça. Isso é fato. Ele investe no tráfego dele, Com ele investe certeza. tempo na equipe, ele vai lá no loteamento, vai no prédio, cria material, cria um planejamento até lançar. Agora, se ele percebe que existe uma obscuridade ou que existe uma possibilidade do cliente ir direto, né, e ele ali apresentar, gastar o tempo dele e o cliente lá ir direto e ele não fazer a venda, ele corta tudo isso, ele corta o investimento de tempo e dinheiro em gestão da Perfeito. venda dele. É que eu sou de 2012, eu sou do tempo de anunciar lançamentos em jornal, né? Jornal, revista, na grade da RBS, né? Eu sou desse tempo.
Então o processo era muito... A Captação, comunicação era... captação de lead por via jornal impresso. Jornal Olha só. impresso. Isso é... Exatamente. Eu sou do tempo de anunciar aquelas revistinhas de bairro, né? O que era lead, né? Tinha. Não Não existia existia lead. lead, Não esse conceito existia de lead não lead. existia. Então, eu sou do tempo de o cliente chegar com o jornal na mão lá na construtora e dizer, olha, eu vi esse anúncio aqui, tem alguém para me atender? Não, peraí, a gente vai chamar um comercial. Nesse nível de vivência, né? Legal. O tempo mais cedo aqui no off conversando, eu sou do tempo que na faculdade de publicidade nós falávamos de Orkut. Cadê o Orkut? Né? Tudo mudou muito rápido, né? E o mercado imobiliário avança cada vez mais rápido. Só que esse avanço traz o processo mais tranquilo, eu acredito, né? Então, naquele tempo que o cara vinha com o jornal, a consultora podia vender direto, e aí, quem quer saber? Que teve esse contrato que saiu da tabela, mais uma unidade ou não. Hoje, nossa tabela tá lá no Drive em tempo real, tá no CRM, tem as reservas em tempo reais, a gente consegue acompanhar tudo em tempo real, né? Então, a gente consegue também passar essa transparência do processo de venda, né? A tecnologia ajudou. E é muito normal, às vezes a gente chega né, pra fazer um meet com os corretores e tem lá, faltando 20, 30 lotes do empreendimento. E eu deixo claro, cara, isso aqui é lotes permutados, isso aqui são lotes que foram previamente negociados com a construtora, mas a gente tem todo isso aqui pra vocês e daqui pra frente. Então, assim, eles querem escutar isso também. Né? Não precisa ter duas conversinhas, a gente vai deixar pra depois, isso aqui é uma fase 3. Isso. Cara, papo reto, conversa, tá aqui, isso é uma escassez, já tem menos esses lotes pra trabalhar, corre, acelera, que cada vez vai ter menos. Então, quando o processo é tranquilo, é simples, né? Roda muito bem. E um outro ponto que é importante, a gente fala sobre parcerias, né? Tá aqui um exemplo, né? A Gênesis Brasil, a R2X, realizamos o trabalho de lançamentos imobiliários, estamos aqui trocando ideias, já fizemos, né, outras parcerias, temos clientes em comuns, né? Vamos lançar junto muita coisa, pode certeza. Muita coisa. E dentro do mercado, eu estou sentindo uma evolução de que a empresa lançadora ela está cada vez mais necessária. Não só por essa transparência, essa organização, esse profissionalismo no processo de lançamento, mas também por ser um potencializador da venda como especialista de produto. A gente vê exemplos no Viva Park, o Porto Belo, do Alvert, lá, o Resort Porto Belo, Pedra Branca, enfim, exemplos case nacionais aí. E agora isso existia só lá, agora está existindo aqui, né, no mercado do interior. Que é o quê? É o cliente, né? É o corretor ser um captador do cliente, trazer para dentro do stand de vendas, né? E dentro da operação de vendas interna da incorporadora, operacionalizada por uma gestora de lançamentos, finalizar a venda, apresentação, quebra de objeções e fechamento do negócio, né? E o corretor se transformando cada vez mais num captador desse cliente e o fechamento acontecer pela gestora de lançamento. Tu também vê essa mudança no mercado? É um caminho de duas vias, tá? Por fato de ser muito mais ágil, muito mais profissional, né? A equipe lançadora tá fazendo gestão comercial, o volume de vendas acaba acontecendo com mais qualidade e mais rápido. Porém, eu tenho um certo receio, e eu gosto de conversar muito isso, de esse corretor ficar muito dependente disso, tá? E o corretor às vezes pede a capacidade de fazer aquela pergunta de ouro e fechamento de negócio. Porque quem tá fazendo é a equipe da gestão, né? Ou o próprio incorporador. Tá tudo bem, eu acho que são tempos e movimentos, o mercado imobiliário sempre vai ter isso. Só que você, principalmente corretor de imóveis que tá me ouvindo, cara, estude o produto, beba de toda a informação que a lançadora tá trazendo pro mercado, mas não vire extremamente dependente. Porque em algum momento não vai ter empresa lançadora de um produto muito bom, né? E eu digo mais também o recado para as incorporadoras. E eu acredito que tu vai sofrer o que eu sofro também nisso. A gente vem, estrutura um processo comercial, uma linha de trabalho, fica por 2, 3, 4, 5, 6 meses na incorporadora cuidando desse produto. A incorporadora tem outros produtos que ela não lançou contigo, enfim, tá no estoque dela, e ela não mantém a mesma qualidade de gestão que a gente ofertou. E aí? Os corretores estão engajados com a tua marca, com o teu produto, é uma chance muito boa de tu usar um outro estoque de um outro produto que tá ali encalhado, e a incorporadora não tá surfando essa onda. E aí, encerra esse processo comercial, encerra essas vendas, vem um próximo lançamento daqui a um ano, por exemplo. E essa vacância de um ano pode botar a perder todo o trabalho que foi feito da lançadora do ano passado. Porque o mau atendimento, né, o pós-atendimento, pós-venda da incorporadora é tão importante quanto o lançamento da empresa de lançamentos. Né, o cliente esqueceu atrasar um boleto. Se a incorporadora não for eficiente, né, para responder isso rápido, saber ter negociação com o cliente, entender o lado de lá, ele tá perdendo todo um trabalho que a lançadora trouxe para essa incorporação, né? Então, eu digo muito para a incorporadora,
não é só o produto que a gente tá lançando e botando no mercado. A gente tá cuidando do teu brand, da tua marca. E tu tem a chance de se perpetuar por causa de um lançamento bem feito por anos e anos. Mantendo tudo aquilo que tu aprendeu, a gente trocou de informação, de gestão, de um CRM novo, né? Do modelo de negócio. Então, isso hoje é uma dor latente que a gente tem. Como eu tô, né, algum tempo no mercado, vários incorporadores que a gente entrou, lançou, criou estrutura, criou brand, criou marca, tá forte, tá crescendo. E agora, o incorporador, agora eu já sei fazer. Relaxa, eu sei fazer, deixa que eu faço sozinho aqui. Não E preciso mais. tá tudo bem, né? Acho que as pessoas aprendem, só que ela esquece daquilo tudo que ela aprendeu no processo comercial. E aí o segundo lançamento já não dá tão certo, o terceiro já começa a balançar, né? Então, E o relacionamento, a gente como lançadora, o incorporador ele não tem a condição, até pelo dia a dia, pela agenda dele, por desenvolver outros projetos, outros empreendimentos, e também a gente pela especialidade, pelo foco naquele lançamento específico. Não consegue dar a mesma. Eu já trabalhei numa incorporadora, a gente já fiz lançamento como gestor comercial, né, sem cenas do lançadores. assim. E é diferente, não tem como. O incorporador ele tem a obra, ele tem o funcionário, ele tem o pós-venda lá do outro empreendimento, ele tem um atendimento interno de fornecedor e o gerente comercial Tem o estoque dele para liquidar tem um também. estoque que consome muito a agenda do gerente. E já o lançador não, o lançador ele tá aquele produto ali, ele sabe o metro quadrado, ele sabe o porcelanato, ele sabe detalhes do loteamento, qual a cota de aterro que vai ter. Ele é o especialista daquele produto. Então, ele está focado naquilo. É diferente de uma incorporadora executar sozinho. Não estou aqui para vender o meu peixe, Sim, né? claro. Mas eu já passei por isso. E eu sei que mesmo tu tendo toda a expertise, tendo toda a capacidade, o dinamismo da agenda do incorporador, do gerente comercial da incorporadora, devido a estoque, a várias nuances, não consegue entregar a mesma coisa que uma Exatamente. lançadora. Né? Uma coisa que também reforça que as incorporadoras, por mais que contratem empresas de lançamentos imobiliários, que façam gestão, ela tem que ter um time comercial próprio. Ela tem que ter um gerente, ela tem que ter um administrador para depois continuar perpetuando esse processo, né? Mas não dá para ter só lançadora também e esquecer do processo Sim, comercial. sim. Adriano, e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o futuro do setor imobiliário. Legal. Quero a tua opinião, né? Eu sei que tu trouxe um livro aqui também que vai falar um pouco sobre isso, mas antes do livro, que eu já vi aqui, é um material bem legal, um corretor, um dos corretores mais famosos aqui, mas antes de falar sobre o livro, eu queria a tua opinião sobre essa visão. O que tu acredita no mercado imobiliário, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil, né? Uma questão mais global, de visão de 5 anos e 10 anos aí. Perfeito. Cara, essa pergunta é muito boa. E esse é o maior desafio nosso, né? Hoje em dia, como empresa de lançadora, de estudos, de captação de área, é entender o mercado para daqui a 5, 10 anos. Tem um movimento que eu acredito, e aposto muitas das minhas fichas nesse movimento, que é a saída dos grandes centros para cidades interiorianas. Isso está acontecendo aqui. A gente tem movimentos aqui na nossa região. Na década de 90, né, nós éramos crianças, saímos para estudar fora, muitos de nós, e agora estamos retornando para nossa cidade natal. Muitos colegas da minha geração foram para grandes centros, né, grandes capitais, buscar mercado de trabalho, conquistaram, tiveram sucesso, estão tendo sucesso, e agora querem puxar o freio de mão. Querem desacelerar, querem ver mais qualidade de vida, querem viver tempo com os filhos. E não, isso nos grandes centros é muito difícil hoje em dia, né? Como tá tendo busca cada vez mais nas cidades menores, né, que buscam essa qualidade de vida. Então, esse é um movimento que eu acredito muito. A gente pega cidades aqui da nossa região, Armazém, São Martinho, para o Braço Norte, São Lugero, enfim. Todas as cidades vão ter uma explosão de moradia muito grande nos próximos anos. Tá? Isso eu tô olhando só cenário micro, tá? Se eu pensar em cenário macro, Brasil, como Santa Catarina, isso é agora uma pesquisa do governo do estado, né? Vão ter mais 4 milhões de pessoas novas nos próximos 5 anos em Santa Catarina. Esse pessoal vai morar onde? Se a demanda de moradia que tem hoje já não é atendida, né? Eu vou dar um dado clássico de Tubarão. Na época eu era gestor de imobiliária. Nós atendíamos 350, 400 clientes de aluguel por mês. Aluguel. Conseguimos fazer 15, 20 locações. Por quê? Porque não tem imóvel. Simplesmente porque não tem imóvel. Nossa. A necessidade de morar sempre vai ter. A geração vai decidir mudar o jeito que ela quer morar. Se é por imóvel próprio, se é locação, se é short stay, né? Pequenas tempos de hospedagem. Mas todo mundo precisa morar. A necessidade de morar sempre vai ter. E a gente tem déficit de moradia. Então, assim, eu acredito muito, tá? Minhas pesquisas, os meus dados estão mostrando por interior empreendimentos pequenos, loteamentos com 40, 50, 60 lotes, não mais que isso.
novas vilas de moradia. As pessoas querem viver como viviam antigamente, andando de bicicleta na rua, ralando o joelho, e isso grandes centros não permitem mais, né? Algumas cidades já estão mudando o comportamento. Vamos pegar Criciúma, por exemplo, né? Uma família que quer morar bem, um lugar tranquilo, ela pega o seu carro, dirige 40 minutos, vai pra Içara, vai pra quarta linha. Isso já virou normal. Nova Veneza, Nova Veneza, né? Nova Veneza hoje que é o quintal do Criciumense, né? né? E aqui também tá acontecendo isso. Quantas pessoas trabalham em Tubarão e moram em Gravatal? Uhum. Moram em Armazém, né? Essa distância da locomoção já não importa mais tanto baseado na qualidade de vida. O trabalho híbrido, né? Às vezes trabalha 3, 4, 5 dias em casa, 2 dias no escritório, permite isso também. Então esses produtos futuros, tá? E eu acredito muito nas cidades menores agora, né? Bem que a gente fala de Tubarão, é 100 mil habitantes, é considerado uma cidade pequena ainda, né? A nível Brasil. Vão ter um aumento populacional enorme. E pessoas de culturas diferentes, de riquezas diferentes. Criciúma, o condomínio fechado em Criciúma hoje é um ponto muito forte, né? Mas se você olhar para quem mora no condomínio fechado, primeiro que vieram foram os industriais de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, que veio morar em Santa Catarina para ser diretores financeiros das grandes indústrias que a gente tem aqui, né? E estavam acostumados com essa insegurança das grandes cidades e resolveram morar no condomínio. Aí sim, o criciumense entendeu a qualidade que era morar no condomínio e foi morar no condomínio. Tubarão está tendo esse movimento agora, né? A gente tem 2 condomínios consolidados em Tubarão, indo para mais um lançamento agora. Agora que o tubaronense entendeu o que é morar num condomínio fechado, ter uma qualidade de vida, um lazer de alto nível, a tranquilidade do seu filho andar, né, de bicicleta na rua, quando a gente teve o lançamento aqui do Portal das Rosas também aqui em São Lugero. Agora que o pessoal tá entendendo o que é isso. Porque não era algo gritante, né? Segurança é um fator super importante aqui na nossa região? Não é. A gente vive na Europa brasileira, né? A Sim. gente brinca, né? Então a gente tem muita segurança aqui. Mas é a qualidade de vida, né? A tranquilidade de andar de bicicleta sem ter um perigo de ser atropelado, um carro. Eu digo mais, vindo em comunidade, networking, né? Os teus filhos hoje, né? Tu quer que eles estejam com que pessoas ao lado dela, né? Que estudem com quem, o que elas vão ser no futuro, né? Isso tá muito conectado ao dia a dia delas, né? Então esses produtos cada vez têm que ser mais pensados para isso. E eu acho que o interior é a bola da vez, assim. É o mar azul pra gente estar explorando. Muito boa reflexão. Reflexão que serve para corretor, para incorporador, né, para investidor, para todo mundo que assiste na Planta Podcast, né? Não é à toa que o Adriano aí está fazendo todo sucesso, não só aqui em Santa Catarina. Ele que vem desenvolvendo esse trabalho. Parabéns, Adriano. Tá? Mas antes de a gente partir para o encerramento, eu gostaria de comentar aqui com o pessoal que está nos assistindo. Aqui eu acho que fica legal, um quadro aqui. A gente vai pedir para todos os nossos convidados, né, que virem até aqui, né, participar do Na Planta Podcast, a trazer um livro, né, um livro seu, que represente aí, né, que passe uma mensagem sua para quem nos assiste. E hoje eu queria que o Adriano falasse um pouquinho sobre esse livro que ele está Perfeito. nos presenteando aqui no Na Planta Podcast, presenteando a R2X, a House Media, o Rafa Montanha Filmes, que vai ficar aqui na nossa estante, aqui atrás de mim, exposto em todos os nossos episódios. Adriano, o nome do livro é Você Não Vai Mais Conseguir Vender Assim, do Guilherme Machado. É Conte-me isso um aí. pouco mais sobre esse livro. Cara, isso aqui é muito mais que um livro que ele conta aqui dentro. Isso aqui é um momento da minha vida que foi muito importante. Isso aqui foi uma virada de chave pra mim. Isso aqui foi em 2017, esse livro. Tem até uma dedicatória bacana aqui, né, no livro, né? Foi a profissionalização do mercado imobiliário. Aqui a gente começou a falar de realmente do corretor empresário. Do corretor entender que não é só uma oportunidade, que ele tem que cuidar do seu marketing como uma grande empresa, do seu financeiro como uma grande empresa, do seu jurídico como uma grande empresa, porque ele é uma empresa, né? O corretor autônomo ou uma imobiliária, né? Então, aqui começou a falar sobre isso, a importância de um CRM, né? Cadastrar dados, né? E aqui tem uma frase desse livro para mim que vale todo ele, que foi lá em 2017 que eu escutei isso, que os dados são o novo petróleo. Como é que a gente faz um lançamento sem dados? Como é que a gente estuda um produto sem dados? Então, assim, o corretor que entender, o empresário que entender no seu qualquer ramo de atuação, que ele, quando ele tiver dados, ele não precisa mais de venda, ele precisa, ele enxuga o custo de marketing, ele enxuga tudo, porque a base de dados está ali. O mais difícil, o petróleo ele já tem. Então, assim, qualquer cliente que vier em contato com você, não importa se não tem interesse nesse momento, cadastre esse cara em algum lugar. Tem um sistema para isso. Hoje eu tenho um banco de dados com mais de 24, 25 mil clientes cadastrados, que não são para todos os produtos. E esses clientes não são meus.
né? E quando a gente faz uma campanha de tráfego, a gente trabalha essa base, faz um remarketing, é os próprios corretores que atendem. É a máquina se realimentando, né? E esse livro fala muito disso. De gestão eficiente, de como o corretor tem que ser empresário, cuidar da sua imagem, do seu posicionamento de mercado, né? De ter sistema de gestão, né? Não é só chegar e olhar no WhatsApp, cara, pra que eu vou ligar hoje? Né? Como o corretor tem que ser intencional em todas as suas ações. Ele fala muito aqui de ser interessante, primeiro ser interessante para depois ser interesseiro, né? Então, primeiro resolver uma dor do cliente para depois ofertar alguma coisa. Isso foi o caminho que eu sempre usei. Assim, esse é para corretor de imóveis, tá? Você quer ganhar cliente, liga para ele primeiro e resolve qualquer dor que ele possa ter. Antes de ofertar um imóvel, pergunta se ele tem algum imóvel para vender. Se ele tem algum terreno enrolado, algum inventário para fazer da família. Primeiro desenrole alguma dor que ele tem. Depois de ser interessante resolver um problema dele, aí sim, vai ter o teu momento de ofertar um produto. E é um caminho difícil, né? Mais pedregoso que a maioria dos corretores não querem. Mas vá por aí. Se eu faço gestão hoje, né, gestão de empreendimento, se eu capto as grandes áreas, é porque eu estou sempre preocupado com a família do cara. Com a terra dele. Né? Com bem mais pessoas que a família dele teve um dia. E não só ofertando alguma coisa para ele, né? Então, esse é o primeiro caminho. Faz o network, conversa, entende, seja muito interessante. Esse livro fala muito disso. Isso é muito bem legal. Que E legal. por isso que eu trouxe aí para Muito vocês lerem. E tá um livro já de 2017, já tem muito mais tecnologia, né? Aqui não fala de inteligência artificial, que a gente usa muito, mas aqui já dava alguns pitacos sobre isso. Mas foca muito na gestão empresarial do corretor de imóveis. Isso é show de bola. É um livro que eu já ouvi falar, né? Já vi palestra do Guilherme Machado. Ele fala sobre. Eu não li ainda, vou ler agora. E ele fala, é disruptivo, né? Ele quebra alguns paradigmas aí na questão da corretagem. Então, obrigado. Com certeza, toda a equipe aqui, a gente vai colocar aqui, vai fazer boa leitura, a gente vai aprender, assim como a gente aprendeu contigo hoje. Foi um prazer enorme te receber aqui. Imagina que eu agradeço. Cara, falamos aqui sobre vários assuntos, né? Tínhamos um roteiro aqui programado pela Gabi, nossa jornalista. A gente seguiu um pouco, o resto foi no bate-papo aqui. Eu acho que é assim que é gostoso. 2 vendedores para conversar, não tem jeito. Né? Então, cara, prazer te receber, né? Mais uma vez. O Na Planta Podcast tem o seu primeiro episódio. Que bom que a gente te convidou, que bom que a gente te escolheu, porque casa muito esse objetivo, né, do Na Planta Podcast, que é falar sobre os bastidores do mercado imobiliário, e nada melhor do que trazer um cara que vive isso diariamente, vive isso, a sua vida já há muito tempo na trajetória, uma trajetória de sucesso que a gente admira, que eu, particularmente, o Ramon e a R2X, a empresa, admira e copia muito de vocês, porque vocês são referência hoje para nós. Então, te receber aqui, com certeza, foi muito feliz, foi muito, muito bom. E temos assunto para vários podcasts, né? Acho que só convidar que eu voltarei com certeza. Nós vamos convidar. Obrigado. Obrigado, eu agradeço, né? Te agradecer também a oportunidade, o desafio de ser o primeiro, né? Espero ter atendido a expectativa de todo mundo aí. Espero que quem nos escutou seja um papo gostoso de escutar. Eu sou viciado em podcast também. No meu dia a dia eu dou play, tô escutando. E sentado aqui agora, eu queria passar um pouco dessa mensagem também, os desafios do mercado imobiliário. Né? Tem muita coisa que a gente deixou de falar realmente, de desafios, de mais técnicos, que se um dia for interessante, a gente pode voltar aqui e conversar também. Mas passar um pouco dessa mensagem, né? De como o mercado... Já fica o convite agora, Dan. Então, vamos fazer um próximo. A gente vai agendar a tua agenda. Eu sei que tá bem corrida, é Pelotas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Mas a gente encaixa ali para a gente falar mais especificamente sobre técnicas de venda pro corretor. Perfeito. De lançamento. Sobre o corretor que quer aprender a vender no lançamento. Eu vou estar aqui com o especialista. Então, no próximo episódio, pessoal, os corretores principalmente, e incorporadores também, que queiram, fiquem atentos nos próximos episódios aí do Na Planta Podcast. O Adriano vai voltar aqui e a gente vai falar especificamente sobre técnicas de venda para lançamento. Pode ser? Tá combinado? Combinadíssimo, vai ser um prazer. E tudo que for para melhorar nosso mercado, a gente está aqui à disposição de pé à ordem para fazer acontecer. Com certeza. Muito obrigado. Até o próximo episódio.